o nosso Deus. Tá bom então, irmãos. Vamos lá, vamos abrir em Isaías capítulo de número 13. Isaías 13. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Nós vamos ler o texto praticamente todo aqui, para que a gente entenda o que está descrito, mas quero que você já adentre ao fato de que Isaías capítulo 13 vai estar falando sobre juízo de Deus. Talvez a gente não tenha, ou não goste, ou os pregadores não gostam muito de falar de coisa ruim. Hoje eu vou falar de coisa ruim, tá? Então vai se preparando, eu vou falar de juízo de Deus. Às vezes nós, mas Deus é amor, tem que falar de amor. Não, tem que falar que Deus também é justiça. E esse Deus que é justiça, esse é um Deus que também estabelece o seu juízo. Então, capítulo 13 de Isaías. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, terão contorções como mulher parturiente, e olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, e como o rebanho que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Eis que despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos.
porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Até aí. Fazer uma pergunta para os irmãos aí. Quem gosta de história? História. Alguém gosta de história? Então vou perguntar para os presentes aqui. Lembra de algum reino que era forte e depois enfraqueceu? Quem se lembra de alguma nação, algum reino que era forte e depois se enfraqueceu? Roma. Qual mesmo? Mas ele era rei da onde? Da Babilônia. Júlia, também. Ergueu a mão, Júlia? Qual que você lembra? Não estou ouvindo. Ajuda aí, Renato. Lá gosta de história. Entendi. Tá? Fala, dona Ângela. O rei Herodes, aí, Roma, né? Porque Herodes é um título, tá, gente? Haviam vários Herodes. Herodes é um título. E aí, quer dizer, dentre os vários Herodes, eles governavam Roma, né? Quem mais? Todo reino monárquico era de pai para filho. Quando era monarquia, né, era um rei, né, era de pai para filho. A gente se lembra, gente, o Egito foi o grande império nos dias de Moisés. A cultura egípcia, que até hoje tem lá as pirâmides, né, de Zé e outros mais, o Egito foi um preponderante, né? Quem se lembra de Napoleão? Ele foi um líder de onde? A França teve seu domínio, aquele seu momento de poder, de hegemonia. Gente, eu estou tentando puxar isso da mente de vocês, para que vocês se lembrem ou percebam que a Babilônia era isso, era essa pujança. E a Babilônia, né, se a gente olhar aqui, o termo Babilônia vem lá de Gênesis, da palavra Babel. E o que aconteceu no lugar chamado Babel? Aconteceu aquele momento da construção da torre, porque os líderes, os dominadores daquela região, eles achavam que eles tinham que construir grandes prédios que chegassem até os céus e o nome deles ficasse marcado na história, para mostrar quão poderosos eles eram. Então percebam que, desde quando o mundo é mundo, sempre tem algumas nações, alguns povos, sempre tem alguém que quer ser poderoso, quer ser forte e quer, de alguma forma, imprimir a sua cultura, o seu jeito para com outros povos. Babilônia era isso. Babilônia, irmãos, era esse império que temos aí a figura de Nabucodonosor como um dos grandes reis, né, da Babilônia, e que, num certo sentido, contrapôs completamente aquilo que Deus queria. Então, vamos pôr aqui, eles não eram ateus, porque não é que eles não acreditavam em Deus. Eles acreditavam nos deuses deles, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse Deus eles não conheciam e nem queriam adorar. Apesar de Deus ter mandado ou permitido que judeus fossem levados para o contexto da Babilônia, para que, através do testemunho desses judeus, os babilônios pudessem conhecer a Deus. Quem se lembra de uma das pessoas que foi mandada lá para a Babilônia? Lá
no Velho Testamento? Quem se lembra de um nome? Daniel, aí os 3 amigos deles, né? Eles eram... Gente, aquele momento que eles estão ali é um ato permissivo de Deus, onde eles estão no contexto da Babilônia, para quê? Eles foram para lá, mas eles foram levados cativos, foram presos, não importa. O fato é que Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que eles ali testificassem acerca do Deus de Israel. Uma coisa ruim acontecendo para que uma coisa boa pudesse ser manifestada. Tá? Ao mesmo tempo, quando a gente lembra lá daquela mocinha, aquela adolescente que estava lá na casa de um comandante da Síria, se lembra dela? Ela estava na casa de um dominador, não era mais a Babilônia, mas ele estava na casa de um dominador. Quem era? Naamã, que era um comandante do exército da Síria, e que ali ela chega e fala para a dona da casa: olha, eu estou aqui como escravo, mas na minha terra tem um profeta que, se o meu senhor pudesse ter com ele, certamente ele ficaria livre dessa doença. E de fato ficou. Então, coisas ruins acontecendo para que de alguma forma pudesse o povo de Deus levar a palavra do Senhor ou testificar diante de Deus para aquele povo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer que, a despeito de todas as oportunidades que Deus deu para a Babilônia, para ouvir a palavra, para entender o recado de Deus, porque a missão do povo hebreu era ser testemunha de Deus para todas as nações. Todas as nações. Então, Deus se revelou ao povo de Israel para que Israel pudesse falar de Deus para quem? Para todas as nações. Então, penso agora o seguinte: Deus se revelou para você, para que você também fale do Evangelho para quem? Para todas as nações. Não, eu recebi o Evangelho só para que eu possa ser salvo. Não, amém, você foi salvo. Mas agora Deus quer que você expanda essa mensagem. E expandir essa mensagem é você ser testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Por exemplo, eu disse aqui na última terça-feira, amanhã eu vou estar como um participante assistente de um congresso internacional, que vão ter países Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e África do Sul. A África do Sul fala o inglês, mas os outros são de fala portuguesa. Então, um congresso internacional. Eu fui convidado essa semana, eu fiquei todo honrado. Vai ser virtual, né? Eu vou estar aqui participando de um congresso virtual, porque dá oportunidade de pregar a palavra de Deus a outras nações. Então eu não posso ficar, eu sou pastor do Vale, eu só posso falar para o Vale. Não é assim. Eu sou crente lá do Vale, só vou dar testemunho da minha fé para os crentes. Não é assim. A gente tem que falar para todos quantos precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E a Babilônia teve toda a oportunidade necessária para que pudesse ouvir de quem era Deus. Só que, irmãos, a Babilônia se manteve endurecida. E é por isso que agora Deus está usando o profeta Isaías, lembrando que o nome Isaías significa o Senhor é a salvação, Jeová ou Yehová é a salvação. E aqui Isaías está profetizando de que haveria um tempo que essa Babilônia, que toda a sua pujança, todo o seu poder, toda a sua arrogância, ela ia o quê? Ela ia cair. Já que não ouviu, vai cair. Já que não ouviu, vai ter juízo. E aqui a gente tem um momento histórico onde tem um apontamento para cerca de 200 anos. Se o texto foi escrito em 740, 200 anos depois seria mais ou menos quanto? Não, regredindo, contando de trás para frente. Tá? Então, se é 740, mais ou menos 540. Na verdade, em 539. Então, em 539, haveria de cumprir essa profecia aqui. E a profecia, gente, era uma profecia de juízo.
Então, ela tem esse momento de cumprimento histórico, mas também, depois nós vamos ver, que Apocalipse também está falando da Babilônia. Que Babilônia é essa? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Capítulo de número 13, verso de número 1. Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra. Toda sentença contra é uma palavra profética onde Deus está chamando a atenção e está dizendo que haverá um tempo de acerto de contas. E esse acerto de contas seria com a Babilônia, por tudo que a Babilônia já tinha vivido até aqui. Segundo, a gente vê aqui que o Senhor está dizendo assim, lá no verso de número 3, eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Na verdade, irmãos, Deus, no Velho Testamento, para fazer a sua justiça, o seu juízo, ele, olha, usava circunstâncias extraordinárias, tá? Ações teofânicas de Deus, extraordinárias, de maneira que, por exemplo, quando Deus abriu o Mar Vermelho, o povo hebreu passou. Depois que passou, o que Deus fez? E o que aconteceu com os egípcios? Deus fez algo surpreendente, extraordinário, onde a punição de Deus veio sobre os egípcios. E houve momentos na história também que Deus até permitiu algum tipo de conflito bélico, de espada, de escudo. E Israel era esse povo que Deus estava chamando para que a sua justiça fosse cumprida. Houve momentos em que Israel, de fato, foi usado por Deus para enfrentar um povo inimigo, de maneira particular ou de maneira coletiva, de maneira particular. Você se lembra por que Davi enfrentou Golias? Agora a Júlia sabe. Por quê? Porque Golias estava afrontando quem? O Deus de Israel. E o povo filisteu, representado por Golias, afrontando o Deus de Israel, Davi falou assim, não concordo com isso. E ele vai entrar em fronte, em um conflito com Golias por conta disso. E o fronte, irmãos, não foi com florzinha, foi? Não foi com... foi com uma funda, foi com as pedrinhas lisas do ribeiro. E foi com força, e foi com uma certa agressividade que aquele adolescente tinha para usar a sua estratégia, a sua habilidade para enfrentar aquele gigante de 2,90 metros que estava afrontando o povo hebreu. E nesse caso, o que está acontecendo? Deus está usando quem? Davi, para dizer àquele povo, os filisteus, quem era Deus. E o que o Deus de Davi era maior do que o Deus dos filisteus. Parece, irmãos, estranho para a gente pensar em uma cena dessa. E qual o final dessa história? Onde é que estava a cabeça do filisteu depois? Nas mãos de Davi. Pensa numa cena dessa. É estranho, não é? Parece... Gente, mas aqui Deus está fazendo a sua justiça. Mas Deus está fazendo a sua justiça. Então Deus usa de maneira particular e de maneira coletiva alguns enfrentamentos com outros povos, que houve Josué com o povo de Ai, os filisteus, amonitas, os jebuseus e vários outros povos que houve esse fronte. É difícil a gente entender isso, mas foi isso que aconteceu. E a Bíblia não oculta isso da gente. Então, para a gente entender que lá no Salmo de número 35, quando é um salmo imprecatório, está falando, Deus, faça a tua justiça. Às vezes Deus vai usar uma situação extraordinária, como no caso lá no Egito, fechou o mar, os cavalarianos de Faraó, juntamente com ele, todos foram engolidos pelas águas, ou de maneira particular, ou de maneira coletiva, um grande exército. Então, isso está acontecendo. Deus está falando, Babilônia,
agora você precisa passar pelo crivo da minha justiça. E aí, no verso 3, ele fala: deu ordens aos meus consagrados, sim, chamem os valentes. Tá? O verso 4 está dizendo assim: já se ouve sobre os montes o rumor como de um muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. Parece que uma grande batalha, um grande enfrentamento. Verso 4, o Senhor dos Exércitos passa a revista as tropas de guerra. Parece-me que o próprio Deus aqui falou: eu quero fiscalizar para ver se os soldados estão prontos para essa guerra. Aí, lá no verso de número 6, tem uma expressão. O que significa uivai? Alguém me ajuda aí, que está aqui. O que significa uivai? É por aí, isso aí. O que Deus está mostrando aqui? Olha, estejam uivando como um cão, né, amedrontado. Olha, vocês é como que dando um sinal: ó, estejam atentos, porque Deus vai punir. A gente que era daquele tempo em que a mãe usava a vara, ou a mãe era boa de mira quando a gente fazia alguma arte, algumas mães eram tão boas de mira que o menino podia estar lá na esquina. Se ela estava com o chinelo aqui, o chinelo ia lá no pé da orelha dele. E ia mesmo. O negócio fazia a volta lá e pegava. Assim, pá! E vai mesmo. Gente, e quando a mãe estava brava, o pai estava bravo, o negócio, o meu pai era assoviar. O meu pai assoviou, acabou. Sonilson dava aquele assovio, a gente podia estar 100 metros de distância, tinha que estar aí. O que foi, pai? O que foi, pai? Cheio de medo. Gente, Deus está falando assim: olha, estejam atentos, se preparem, porque vai vir um tempo de correção. Esse uivai e a expressão é exatamente essa. Olha, estejam já assustados por conta disso. Aí, lá no verso de número 9, ele vai dizer assim: eis que vem o dia do Senhor. Como é que vai ser esse dia? Ele vai adjetivar esse dia. Eis que vem o dia. O dia aqui, gente, é o dia de acerto de contas. Eis que vem o dia cruel, dia de ira e com ardente furor. E aí ele fala: para converter a terra em assolação e para destruir violadores. Aqui a expressão é muito clara, não usa a expressão violadores, mas usa destruir quem? Pecador. Então, está vendo que o texto está mostrando para nós que é um dia de quê? De acerto. Isso tinha uma data, 200 anos depois. Toda a profecia que foi dada, ela vai se cumprir. Deus está usando. Lá no capítulo 9, está apontando acerca do Messias, porque o Messias, se nos deu o seu nome, será maravilhoso. Ok, também tinha lá cerca de quase 700 anos para ser cumprida. Mas essa aqui tinha 200 anos para ser cumprida. E aí o que vai acontecer? Deus está mostrando que faria. E lá no verso 11 ele está dizendo assim, que traria castigo sobre quem? Castigarei o mundo por causa de quê? Qual o motivo de Deus castigar o mundo? Por causa da maldade, por causa da perversidade, por causa da iniquidade. Eu sempre falo o seguinte: iniquidade é um pecado com juro. É quando você peca, não confessa, está pecando de novo, está pecando, o negócio vai só aumentando. Né? Ele fala assim: farei cessar a arrogância. Deus falou: eu vou tratar a arrogância da Babilônia e abaterei a soberba dos violentos. Deus falou: eu vou tratar cada um aqui. E aí, lá no verso de número 14, está acontecendo mais ou menos aquilo que eu disse. A metáfora que é usada aqui é de uma gazela. O que é uma gazela? É um animal, um cervo, um veado, né, que também é usada essa expressão, né? Cada um será como uma gazela que foge e como rebanho que ninguém recolhe.
nossa, Deus vai trazer juízo, vamos o quê? Vamos fugir. Você se lembra também de uma palavra lá no Novo Testamento, que o Senhor diz que, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos que ficarmos, e aí o Senhor Jesus fala assim, olha, quem tiver no lugar, não fuja para o outro. Quem tiver no eirado, não fuja para debaixo da cama, porque não vai ter como fugir. E aqui, ele está falando aqui, olha, cada um, nesse dia de juízo sobre a Babilônia, será como essa gazela, que foge como rebanho que ninguém recolhe. Ela vai correr, vai tentar fugir de todo jeito e não vai conseguir fugir. E fala, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Vamos fugir porque Deus agora quer manifestar a justiça. Vamos fugir porque Deus está irado. Vamos fugir porque Deus vai nos punir. Vamos fugir. Não vai adiantar fugir. Aí tem uma descrição pesada da justiça de Deus. Tá? E essa descrição está aí no verso de número 6, verso de número 16, que haverá sentença não só para os adultos daquele contexto, suas crianças, né? Aí verso 18 fala dos jovens, o verso de número 15 fala, quem for achado será traspassado, aquele que for apanhado cairá a espada, vai ter justiça e vai ter juízo de Deus. Você se lembra de Gálatas, capítulo de número 6, fala que de Deus não se zomba. E a Babilônia zombou de Deus. Agora era a hora do acerto. E aqui Isaías vai pegar uma referência de duas cidades do Velho Testamento, que foram cidades impenitentes. As duas cidades, uma chamada Sodoma, outra chamada Gomorra, que ficou como exemplo de como Deus tratou em momentos de punir uma nação que deu as costas para ele. E aí, no caso, Sodoma e Gomorra, que está lá no comecinho do livro de Gênesis, já no capítulo 6, falando da perversão que houve naqueles dias de Noé, um pouquinho mais à frente, capítulo 9, 10 e 11, falando do que está acontecendo ali por conta do pecado que cresceu de imoralidade. E agora Deus está falando assim, olha, eu não vou mais destruir com água, mas saiam de Sodoma, saiam de Gomorra, que eu vou trazer punição. Você se lembra que nesse momento Ló, juntamente com a sua família, estavam fugindo, e Deus falou, quando fugirem, não vai para trás. E olhar para trás era como quem diz assim, nossa, o que a gente está deixando? Que coisa boa que está ali atrás. Olhar para trás era ter como se um sentimento assim, nossa, de perda. E Deus, não, quem olhar para trás, vai ficar para trás. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás e ficou para trás. Tinha que deixar. E essas cidades, gente, aqui entre o livro de Isaías e o fato de ter acontecido a questão lá de Sodoma e Gomorra, aqui, vocês sabem mais ou menos quanto tempo tem aqui? Alguém quer dar um chute? 10 anos? 10 anos? Um pouquinho mais, Kleber. Nossa. Quase 2000 anos entre Sodoma e esse momento aqui. E que a referência ainda, 2000 anos se passaram, Deus está falando, lembra de Sodoma e Gomorra. Lembra o que aconteceu. Lembrando aí dos nossos pais, né? Lembra da coça que eu dei em você. Lembra aquele dia que você apanhou, não foi?
A minha mãe fala que, quando criança, era chegar na igreja, eu pedia para mamar. Ela falou assim, ó, se lá na igreja você pedir para mamar, você vai apanhar. Gente, eu falo assim, gente, numa época não tinha Danoninho, não tinha essas coisas assim, não tinha mamadeira. Aí chegou na igreja, na primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, no culto lá na escola, não lembro mais o que foi, eu pedi mamar para minha mãe. O que aconteceu? Gente, minha mãe me deu uma coça. Me deu uma coça. E até hoje ela fala, lembra aquele dia? Eu não lembro, e ela conta essa história. Eu lembro daquele dia. Deus está falando assim, ó, lembra de Sodoma e Gomorra. Lembra daquele dia. Lembra da punição que veio sobre Sodoma e Gomorra. E lá no verso de número 19, olha só, eu vou ler o texto aqui. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Quando Deus transtornou, nunca jamais será habitada, ninguém morará nela, de geração em geração, o arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Lembra de Sodoma e Gomorra, eu vou punir, vai haver juízo sobre Babilônia, e a referência que vocês têm é como eu tratei Sodoma e Gomorra, porque o pecado cresceu, não prestaram atenção, não deram ouvidos, e você se lembra que, inclusive, os moradores de Sodoma e Gomorra, quando viram o anjo do Senhor adentrando a casa de Ló, o que os anjos quiseram fazer o que os homens de Sodoma e Gomorra quiseram fazer com os anjos que estavam na casa de Ló? Se lembra disso? Os moradores de Sodoma e Gomorra quiseram abusar sexualmente dos anjos. Uma perversidade tamanha. Uma coisa abusiva, terrível, vexatória. Tamanha a imoralidade presente em Sodoma e Gomorra. Então, gente, para a gente ter uma referência de Sodoma e Gomorra, de dois lugares que são punidos pelo próprio Deus, é sinal que a Babilônia estava o quê? No mesmo nível que eles lá. Eu sei que muitos aqui não assistem novela, mas algum tempo atrás teve uma novela com esse nome. Como é que chamava a novela? Babilônia. Babilônia, confusão. Babilônia. O termo Babilônia, na verdade, ele é até bonito. Ele tem esse significado, confusão, mas também dá a ideia de porta de Deus. Um outro significado do nome, porta de Deus. Já pensou, então, usando esse termo Babilônia para falar porta de Deus, para tamanha perversidade, tamanha maldade, tamanha imoralidade naquele contexto, quer seja de Sodoma, quer seja de Gomorra, quer seja de Babel lá atrás, quer seja dos dias de Noé, e agora quase um bom tempo aqui nos dias de Isaías. Gente, a gente está lidando com uma realidade histórica, porque isso aqui foi um fato, e que em 539 Deus vai permitir com que haja a queda da Babilônia. 539, 200 anos depois. Isso aqui foi real, é fato. Tá? Quando a gente pega a história, a arqueologia bíblica, a gente vai ver isso de fato aconteceu. Deus usou um outro reino para dominar a Babilônia e para aniquilar completamente a Babilônia. Por isso que a minha pergunta aqui inicial foi se você se lembra de algum reino que ele era forte, depois ele se enfraqueceu. 539, a Babilônia virou pó. Por que a gente está dizendo isso? Porque agora, lá no livro de Apocalipse, você vai abrir agora em Apocalipse, capítulo de número 18. Fazendo a ponte, tá, gente? A ponte entre o Velho Testamento
e o Novo Testamento. A ponte aqui tem a ver com o quê? O livro de Apocalipse foi escrito por quem? Quem se lembra? João, que estava preso em um lugar chamado a Ilha de Patmos. Ilha de Patmos, tá? A Ilha de Patmos era uma ilha, gente, que alguém que era preso e levado para lá não voltava. Não sei, os mais antigos aqui se lembram que aqui no Brasil havia, até num lugar extremamente bonito, aprazível, eu não fui lá, eu fui perto, chamado Ilha Grande. Quem aqui já ouviu falar? Onde é que fica Ilha Grande? No estado do Rio de Janeiro, fica ali na região de Angra dos Reis. Ali tem um lugar que, há muitos anos atrás, foi um depósito de presos. E alguns levados para lá e não voltavam mais. Ou morriam de idade, ou então alguma coisa acontecia. A ilha de Patmos era mais ou menos isso. Um lugar de difícil acesso, se a gente fala de ilha, está cercado por águas. E quem ia para lá não voltava mais. E João foi confinado à ilha de Patmos exatamente porque ele pregava o Evangelho. Ele falava do amor de Deus. E aqui na ilha de Patmos, João vai ter uma visão, uma revelação, né? Um momento em que Deus abre as cortinas dos céus e revela para ele coisas do passado e coisas daqueles dias e coisas do futuro. Quem olha para o livro de Apocalipse não pode olhar para Apocalipse só para frente, como se jogando apenas para questão escatológica. Gente, Apocalipse fala de coisas que haviam acontecido, promessas que Deus havia feito, coisas que estavam acontecendo naqueles dias, Império Romano, e coisas que haveriam de vir, que tem a ver com o nosso tempo e o futuro também. Então, tem 3 momentos que vão ser descritos no livro de Apocalipse. Porque a gente só pega o livro achando que é tudo para frente. Não, tem coisa aqui que já aconteceu. Aí tem coisas que estão acontecendo, tem coisas que vão acontecer. E o capítulo 18, ele vai falar agora acerca de um momento, e vai citar o que vai acontecer com essa Babilônia. Só que agora ele não vai falar simplesmente da Babilônia dos dias de Isaías. Ele vai pegar a ideia de Babilônia, confusão, pecaminosidade, perversidade, mas agora ele vai usar a ideia de uma Babilônia espiritualmente o quê? Caída. Uma Babilônia espiritualmente destruída. Uma Babilônia em verdadeira perversão espiritual. A gente poderia pensar que nós hoje vivemos um contexto em que há sinais nesse mundo caído de uma verdadeira Babilônia espiritual. Podemos identificar sim. Então aqui nós vamos ver então que há uma descrição de uma Babilônia que espiritualmente está caída, destruída. Eu vou ler o texto, você acompanha, eu vou pontuando, para que a gente faça a correlação do texto aqui. Capítulo de número 18, 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de quê? De demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, e também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não praticardes os seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou.
Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou, viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. Será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando vierem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlate, madeira, odorífero, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelha, e de cavalos, de carros, de escravos, até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, de ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais será achado. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai, grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, quantos labutam no mar, conservavam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se comparar à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando, pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, da qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos anjos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de harpistas e músicos, de tocadores de flauta, de clarim, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de quem? Profetas, de quem mais? Dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Gente, o que está acontecendo aqui? É muito complexo cravarmos aqui, falar assim: esse país ou essa instituição é a Babilônia. Mas é possível que nós possamos considerar o seguinte: a Babilônia tem a ver para nós com tudo aquilo que se manifesta contra os propósitos de Deus. E tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa vida espiritual. E tudo aquilo que vai interromper e vai trazer até prejuízos a ponto de trazer oposição, perseguição e morte aos filhos de Deus. E agora esse sistema pecaminoso caído,
E você se lembra que Efésios capítulo de número 6, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, que a nossa luta não é contra o quê? O sangue, significa que não é contra pessoas e nem é contra a carne. Mas que a luta espiritual que você trava é contra quem? E aí Paulo vai dizer, contra principados, potestades, contra as forças espirituais do mal neste mundo tenebroso. Então Paulo está falando que você e eu temos um grande inimigo espiritual, ou grandes inimigos espirituais que se manifestam nesse mundo e que nós entendemos que é um sistema pecaminoso caído, governado por Satanás junto com seus anjos. E esse sistema pecaminoso caído, gente, ele está em todos os lugares. Às vezes, é alguma família que está sendo dominada por esse sistema pecaminoso caído. Às vezes, é uma instituição que está sendo dominada por esse sistema pecaminoso caído. Às vezes, é uma pessoa que está sendo dominada por esse sistema caído. Às vezes, é uma nação que está sendo dominada por esse sistema pecaminoso caído. E que, no todo, esses se constituem os opositores de Deus. E que se manifesta aqui como essa Babilônia. E que se opõe à sua fé, à sua vida espiritual e ao seu Deus. E que haverá um tempo em que Deus vai estar trazendo juízo sobre esses. Nós já sabemos que pela vitória de Cristo na cruz, a sua vida santa, e bem como a sua ressurreição, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Jesus Cristo veio para vencer. É o Cordeiro de Deus que venceu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele venceu. Paulo vai falar em Romanos, e Coríntios também, ele vai falar que o último inimigo a ser destruído vai ser o quê? A morte. Na morte de Jesus, nós já temos a vitória de Cristo sobre Satanás. Satanás. Mas aí Apocalipse capítulo de número 20, um pouquinho mais à frente, você vai ver aí, Apocalipse capítulo de número 20, verso de número 5. Eu sempre lembro desse texto porque faço as pessoas pensarem. Eu vou ler do verso 1 ao 5. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão direita a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou quem? O dragão. Quando é que isso aconteceu, gente? Quando Jesus veio a esse mundo como um valente que manietou o outro valente. Quem é esse outro valente? O diabo. Se Jesus não tivesse feito isso, você não teria condições de ser salvo. Porque Jesus impediu que Satanás continuasse a enganar as nações. Diz o texto, então, que ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Aqui é uma expressão que, na verdade, dá a ideia de completude. Não entenda 1000 anos como um texto literal. Não é 1000 anos, 1000 anos. 1000 anos aqui, um tempo completo. Tá? Verso de número 3. Lançou-o no abismo e fechou o selo sobre ele, porque ele fechou no abismo e pôs selo. Agora o evangelho pode ser pregado, as pessoas podem ouvir da palavra do Senhor, o Espírito Santo vai fazer um trabalho de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Aí vai dizer o seguinte, para que não enganasse o quê? As nações. Qual era a única nação que sabia quem era Deus no Velho Testamento? Quem era? Israel. As outras nações sabiam quem era Deus? Não. Na nova dispensação, a partir do nascimento de Jesus, o que acontece em Atos 2?
O Espírito Santo é dado, e quando o Espírito Santo é dado, vem gente de todas as nações do mundo para onde? Para Jerusalém no dia de Pentecostes. E agora esses que estão ali, eles voltam para os seus lugares, arábios, egípcios e tantos outros povos, vão levar esse evangelho que ouviram ali. E agora, diz o texto então, que para que não mais enganasse as nações por 1000 anos. Depois disso, será necessário que ele seja o quê? Solto. Quanto tempo? O que eu quero que você pare para pensar, será que Satanás já está solto? Ou será que Satanás vai ser solto? Está ruim do jeito que está? Está difícil? A minha pergunta é, será que se ele for solto ainda, o negócio vai piorar. Se ele já está solto, nós já estamos vivendo o pior. Eu não quero fazer aqui uma linha de categorizar o que o texto está dizendo. Eu quero que você pense. Eu acho que uma das grandes questões que nós temos que levar o povo de Deus é pensar sobre a sua fé. Analisar a sua fé. E nesse caso, irmãos, o capítulo 20 está falando dessa circunstância, e no capítulo 18 está dizendo aqui acerca dessa Babilônia espiritual, que vem sempre como um reino espiritual para prejudicar, para atrapalhar, para impedir o avanço do Evangelho, para que de alguma forma traga algum prejuízo para a nossa fé. E aí a gente tem aqui algumas características dessa Babilônia espiritual. Eu apontei aqui pelo menos 9 características, e depois disso eu vou estar encerrando. Primeira, a Babilônia espiritual, ela é demoníaca. Demoníaca. Verso de número 2. Então exclamou com potente voz, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de quê? Demônios. Segundo, ela é prostituta. A descrição aqui, pois todas as nações têm bebido o vinho do furor da sua prostituição, porque ela buscou outros deuses, porque ela não buscou o Senhor, ela ignorou Deus. Terceiro, ela está falando aqui acerca da sua pecaminosidade, e aí está chamando a nossa atenção no verso de número 4, para não nos envolvermos com essa pecaminosidade da grande Babilônia. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, quem? Olha o texto, gente. Quem é que deve se retirar dela? Povo meu. Quem é esse povo meu? A igreja. Retirai-vos do meio dela. 4. Essa Babilônia, ela é narcisista. Verso de número 7 fala assim, o quanto a si mesmo se glorificou. A gente fala de narcisismo quando a gente tem a ideia de uma análise da mitologia grega, de um personagem chamado Narciso, que ele nunca tinha visto a sua imagem refletida num espelho. E aí, certa vez, olhando para um espelho d'água, ele conseguiu olhar para a sua imagem, e viu a sua imagem refletida naquele espelho d'água. Ele gostou tanto que ele se apaixonou por quem? Por ele mesmo. A Babilônia é essa nação que se apaixona por ela mesma. E aí, quando tem essa paixão por si mesmo, nesse narcisismo espiritual, ela esquece de Deus, ela não quer ouvir a voz do Senhor. Diz ainda, o verso de número 7, diz assim, quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento, pranto, porque diz consigo mesmo, estou sentada como rainha, viúva, não sou, pranto, nunca hei de ter. Já viu alguém que está sofrendo e fala assim, não estou sofrendo, não preciso de ajuda, não quero ninguém, não quero ajuda de ninguém. Isso é o quê? A gente chama isso de quê? Soberba, né? Insensibilidade. Precisa de ajuda, não
não está doendo, não quero ajuda, não preciso de ninguém. Babilônia. Sexto, ela é, de alguma forma, advertida e sentenciada, no verso 8, quando fala assim: por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome será consumida pelo fogo. Deus tinha uma sentença para esse reino espiritual, que é insensível e que está sentenciado a uma destruição. E aí, verso de número 9, está falando dessa falência. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram. Todos que se envolveram com esse reino espiritual, e que agora estão vendo ele falido, vão chorar, vão se lamentar. E diz o texto aqui que toda a opulência, toda a riqueza da Babilônia será destruída. E lá no verso de número 21, ele vai dizer que ela será destruída. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Destruição do reino espiritual do mal. E por fim, lá no verso de número 23, a vingança. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas e santos de todos os que foram mortos sobre a terra. Significa, irmãos, que Deus fará justiça sobre essa Babilônia espiritual. Lá atrás, 539, foi a Babilônia real, nação, o que é o atual Iraque hoje. Essa Babilônia espiritual, gente, haverá um dia que Deus vai fazer um acerto de contas. E tomara a Deus que nós estejamos firmes com o nosso Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, lavados as nossas vestes com o sangue do Cordeiro, e não sejamos contaminados pelo que essa Babilônia espiritual tem trazido de perversidade sobre a nossa geração, sobre as nossas vidas, sobre a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Quero encerrar lendo o Salmo de número 137, verso 8, e Isaías 50:15. Salmos 137, 7 e 8. Peço à igreja que leia comigo. 137, verso 8. Vamos ler junto? Porque às vezes a gente lê nos cultos esses textos, mas a gente parece que não toma atento acerca de algumas expressões que tem aqui nas Escrituras, né? Vamos lá, verso 8. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. É uma oração imprecatória. Você não se aborrece por tantas e tantas situações, ou de perseguição, ou de oposição, ou de reino espiritual que atrapalha a sua fé e a sua comunhão com Deus? O que o texto está falando? Filha da Babilônia, um dia esses inimigos de Deus serão o quê? Destruídos. E feliz aquele que te der um pago do mal que nos fizeste. Nós não vamos fazer nada de mal, mas quem é que vai fazer? Juízo? É Deus. E, gente, traduza isso para o seu dia a dia, porque senão fica muito no mundo teórico. Traduza isso para o seu dia a dia. A Bíblia nos ensina que nós somos em Cristo mais do que vencedores. E apesar de todas as lutas e dificuldades que nós passarmos aqui, um dia o Senhor vai vir. Voltará, julgará o mundo com justiça,
povos consoante a sua fidelidade ou a sua infidelidade. E o outro texto, Isaías 50:15. Isaías 50:15. A gente encerra, tá bom? Isaías 50:15. Vamos ler? Vamos lá. 50, verso 15. Ou será que eu peguei aqui o texto errado aqui? Só um instantinho, gente, que eu acho que eu peguei a referência errada aqui, viu? Deixa eu ver aqui. 16. Eu acho que eu peguei aqui errado a referência, irmãos. Então eu vou ficar devendo essa referência aqui para vocês. Tá? Eu vou ficar. Então eu vou deixar apenas esse texto do Salmo 135 mesmo. Bom? Mas que Deus nos abençoe, que a gente possa estar sabendo que nós estamos no enfrentamento, nessa Babilônia, nesse reino espiritual perverso, nessa confusão, e Jesus fala, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém?